Meus queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, ocupe seus assentos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, amigo, companheiro, pela honra que sempre nos dá quando chegamos aqui em Maceió. Nossa gratidão, pastor Orisvaldo. O senhor tem uma equipe aqui, o senhor está de parabéns. Os pastores, a sua assessoria, são homens dignos, que nos tratam tão bem, que a gente dá vontade de ficar aqui. Então, graças a Deus por esta igreja, por esta amizade, por este trabalho. Para nós é uma alegria, eu e meus companheiros que viemos de Campina Grande, nossa alegria em poder participar deste evento. 110 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus aqui em Alagoas, desta escola bíblica centenária, que tem abençoado e formado muitos obreiros para o reino de Deus. E pastor Orisvaldo tem sido esse companheiro e tem cooperado conosco em Campina Grande nos trabalhos, e a gente se sente honrado em estar aqui. Meus irmãos, é bom estar na presença do Senhor. Pastor Sérgio Bastos, quero agradecer a Deus pela sua vida. Estava me lembrando aqui que no ano de 1983 eu lhe ouvi pregar pela primeira vez. Pela primeira vez. Lá no templo sede do Recife, e o senhor pregava uma mensagem que até hoje está no meu coração. Glória a Deus. Eu era novo convertido, 42 anos atrás, tinha 3 anos de crente. O pastor Sérgio pregava: e os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito. Deus lhe usou poderosamente naquele dia, e até hoje estamos sustentados pela palavra. Prazer vê-lo aqui, e os demais pastores. Agora, pastor Orisvaldo, é judiado do vaso, viu? Falar na frente do senhor é uma judiação muito grande. Faça isso não, pelo amor de Deus. Dos nossos professores aqui, a gente é pequeno, mas a gente só dá o que tem, e o que o Senhor me deu, vou entregar para a glória do Senhor Jesus. No tema que foi me facultado, o subtema, o povo estava olhando para o Deus que fizera no passado. O povo lembrava do tempo que o Espírito Santo estava agindo entre eles. Deus diz que depois do sumo sacerdote Josué fosse purificado, pudessem se esforçar e trabalhar, que Deus voltaria a estar com eles. Nem tudo está perdido. Não há tempo ruim para o Senhor. Ele ainda abala terra, céu, mar, e manifesta a sua glória entre o seu povo que o busca, mesmo em tempo de apostasia. Então estamos diante deste Deus que é soberano, que é eterno e que tudo pode. Nós agradecemos a Deus em poder servi-lo neste tempo. Este é o tempo que Deus reservou para cada um de nós. Esse é o nosso tempo de fazer aquilo que Deus tem determinado para nós. Então, dentro desse tema tão importante, escolhido para esta escola bíblica, tema central, Ageu 2:9, já lido agora há pouco, a glória desta última casa
será maior do que a da primeira. Quem diz foi o Senhor. Quem diz foi o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz. O Senhor, e continua dizendo hoje para a igreja do século 21. Neste lugar darei a paz. Este é um lugar de paz. Nossas vidas é lugar de paz. Por isso, nós adoramos a Deus. Ageu, profeta pós-exílico em Jerusalém, foi contemporâneo de Zacarias. O livro contém 4 profecias proferidas durante o 2º ano do reinado do rei Dário na Pérsia, dirigidas ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. O povo estava desencorajado para restaurar o templo e encorajados, animados, para voltar-se para si mesmo, para edificar as suas próprias casas. Mas o profeta incentivou a reconstrução do templo, o lugar da presença de Deus e o lugar da adoração. Reconstrução do templo, o lugar de adoração a Deus e o lugar que Deus se fazia presente. Jerusalém era o centro de toda a adoração. Então, ali Deus faria presente. Então, Deus determinou que os que estavam cativos fossem liberados, e foram, para construir o templo, reedificar a cidade. Mas, diante das dificuldades, das críticas até, o povo começou a olhar para o que tinha acontecido no passado e desanimaram, ficaram desmotivados com a missão determinada por Deus. E preferiram cuidar de si mesmo, dos seus bens, das suas casas, do seu conforto. Deus transcende a história, o tempo, a cronologia do conhecimento. Deus transcende ao homem. E para Deus do passado é o mesmo Deus do futuro, porque Ele é o mesmo em todo o tempo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele está no início, Ele está no meio, Ele está no fim, Ele está em todas as coisas. Pois tudo o que é eterno está à presença de Deus. Portanto, meus irmãos, como diz aqui, o Deus do passado é o mesmo do presente. Nós vemos o decorrer da história bíblica, da cronologia bíblica, Deus abençoando, Deus renovando promessas, Deus prometendo, Deus está presente, Deus vai realizar, porque o homem é falho, o homem por pouco ele desinteressa, ele desanima, mas Deus sempre está animando, dando força, dando graça, renovando as suas promessas, porque Deus, Ele é eterno. O povo estava olhando para o Deus que fizera no passado, o que Deus tinha feito no passado. O novo templo era como nada em relação ao que fora construído por Salomão. O novo templo que estavam construindo. Mas Deus, grandioso em sabedoria, age diferente e não trabalha comparando edificações, situações, templos e nem conjunturas. Alguém chegava e disse: este templo diante do primeiro não é nada, é insignificante. Mas, e aí, vindo essas perseguições,
essas palavras de desânimo, as pessoas se desanimaram. Mas a obra da reconstrução provinha de Deus, era projeto de Deus. A obra da reconstrução provinha de Deus e o povo podia contar com a sua ajuda. Deus enviou, e quando Ele envia, Ele cuida. Apesar do povo estar desanimado, o encorajamento do povo vem com a presença do Senhor. Irmãos, sem a presença do Senhor, nosso ministério não vai para frente. Sem a presença do Senhor, sem a graça de Deus em nossa vida, tudo que nós fazemos, nós não obtivemos êxito. Mas o Senhor se fez presente e desafiou o governador Zorobabel, o sumo sacerdote e o povo. O governador, o sumo sacerdote e o povo. Olha, eu tenho um desafio para vocês. Qual é o desafio? Deus dizendo: ser forte. Ser forte. Trabalha e não temais. Não tenhas medo. Não seja fraco. Não seja preguiçosos. Porque diante da inércia do povo, o povo estava inerte diante da situação, estava com preguiça, era um povo que não podia se mover, não tinha forças para se mover, para fazer aquilo que Deus tinha determinado. Mas Deus se levanta e disse: ser forte, trabalhe, e não tenhas medo, porque é importante enfatizar que em todas as épocas, promessas da presença de Deus com o seu povo, ela é garantida. Em todo tempo, em todo momento, em toda situação, aleluia, a promessa de Deus no meio do seu povo, ela não falha. E Deus começa do governador, do sumo sacerdote e todo o povo, porque o líder motivado, o líder incentivado, o líder sem temer, aleluia, ele influencia todo o povo a avançar no reino de Deus. E aí ele disse, glória a Deus: não sejam fracos, não desanimes, não tenhas medo, porque se vocês não podem, mas eu posso. Se vocês não conseguem, mas eu estou contigo. Se você está desanimado, eu disse: anima-te. Há momento na nossa trajetória que pode até querer chegar ao desânimo, mas é muito difícil fazer isto. Como posso fazer? Ainda mais que vem os opositores, aqueles que dizem não vai dar certo, aqueles que dizem para que isso, por que isso, aleluia. Mas Deus está dizendo aqui: olha, não seja fraco, não seja fraco, não seja desanimado, não seja medroso, levanta e faz a obra, porque eu estou contigo nesse negócio. É um líder motivado para que a obra do Senhor seja realizada. Glória a Deus. Nós vemos isto em Êxodo também, capítulo 33, do versículo 14, quando Moisés disse: como vai ser isto? Deus disse: eu vou mandar um anjo. Moisés disse: não vai dar certo. Não vai dar certo. Se o Senhor não for conosco, a gente vai ficar aqui. Ele estava disposto a permanecer ali, mas Deus precisava dele mais adiante. E ele orou, ele buscou, e Deus disse: está certo, eu tenho uma promessa, e a promessa vai ser cumprida. Irei contigo nesta peleja. Irei com você, disse Deus, irá a minha presença contigo,
para te fazer descansar. Quando a presença de Deus está conosco, nós trabalhamos menos, produzimos mais e o reino de Deus se expande. Sem a presença de Deus, muitas vezes nós cansamos, nós desanimamos, porque o cansaço vem, a distância fica longe, aleluia, e nós cansamos. E Deus disse: vou fazer você descansar, mas não é que você vai deixar de trabalhar, você vai fazer mais, porque irá a minha presença contigo. É um líder motivado, é um líder incentivado e renovado pela presença de Deus. Nós vemos Josué, aleluia. Josué estava agora diante de uma situação, seu líder maior. Deus aparece para Josué, Josué estava um pouco sem saber o que fazer, talvez até temeroso. E Deus diz a Josué, no seu primeiro capítulo: Moisés agora é morto. Josué, Moisés morreu. Moisés morreu. O Moisés, o meu servo, morreu. E aí está o povo. Levanta. Mas eu, Senhor, você mesmo. Pois passa este Jordão, tu e todo o povo. Aleluia. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Promessa. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, há momento que a gente se vê diante de desafios. E a gente olha para os quatro cantos. E diz: o que fazer? Mas quando a gente olha para o alto, elevo os meus olhos para o alto, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Josué recebe a instrução. No verso 9 ele diz: não te mandei eu. Tem uma obra para você fazer. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasme. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ainda que alguém disse que não vai dar certo, ainda que alguém disse que não vai funcionar, mas está dizendo: não foi eu que te mandei, não foi eu que determinei que você fosse. Não pasme, não te espante, tem bom ânimo. Aleluia, faça a obra que o Senhor tem determinado. E eu serei contigo. Eu serei contigo. Meus irmãos, a nossa igreja, glória a Deus, a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Brasil, tem sido uma bênção. E eu estava meditando nesta palavra, me veio à memória de quantos Moisés nós já tivemos na história da nossa igreja. Quantos Moisés que fizeram, que passaram, que morreram, que fizeram aquilo que Deus determinou que eles fizessem.
Mas hoje eles não estão mais aqui. Hoje somos nós. E eu pude dar uma volta aqui no nosso Nordeste. E o exemplo de grandes homens de Deus, que Deus levantou nesta região do país. Em todo o nosso país, mas eu pontuei aqui no Nordeste. A gente constantemente escuta, pastores, alguém pregando, nossos pregadores, se referindo como era a igreja há décadas passadas, como eram as mensagens, como era a inspiração das mensagens, como Deus falava através das mensagens. Não são todos, mas nós temos alguns dos nossos pregadores hoje que usam os nossos púlpitos para incentivar, mover as pessoas com palavras que não são verdadeiras, irmãos. E leva o povo ao delírio. Mas termina o culto, o povo sai vazio. Mas nós lembramos isto. E aqui em Alagoas, da história bem recente, era um homem que ministrava para nós, na sua simplicidade do Evangelho, mas a gente saía daqui cheio, em todos os lugares, nosso querido pastor José Antônio dos Santos. Mensagem simples, mas mensagem de Deus, e fazia crente chorar, até pastor chorava, porque hoje é difícil pastor chorar. Mas quando você prega a palavra, aleluia, pastor também chora na presença de Deus. Aleluia. Esses homens talvez não tinham muita teologia, talvez não tinha muito estudo, mas tinha graça, tinha promessa que era a presença de Deus. Aleluia. Nós aprendemos com estes homens. Se formos para o estado do Pernambuco, pastor José Leôncio da Silva, pastor Isaac Martins e outros, bem como aqui em Alagoas, além do pastor Zenecos, outros. Mas estou falando daqueles que já foram, daqueles que já se foram. No Rio Grande do Norte, o pastor João Batista da Silva e outros. Homem simples, mas compromissado com Deus e com a palavra. Na Paraíba, pastor Antônio Petronilo dos Santos, pastor Francisco Pacheco de Brito. Aleluia. Homens que foram construtores, homens que foram pedreiros, foram encanadores, que foram agricultores, mas Deus chamou e disse: eu tenho uma obra para você fazer. Se formos para o Piauí, recente, pastor Nestor Mesquitas e outros. No Ceará, pastor Emiliano Ferreira Costa, pastor Bastos e outros. No Maranhão, pastor Estevão Anjo de Souza. Na Bahia, pastor Rodrigues da Silva Santana. No Sergipe, pastor José Rodrigues Sobrinho. E outros que edificaram esta igreja, além dos pioneiros e de outras gerações passadas, mas a mais recente e que muitos de nós conhecemos e convivemos com esses pastores. Josué viu, através de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho, viu o exército de Faraó sendo derrotado, e muitas maravilhas Josué viu Deus fazendo através do ministério de Moisés.
E quantas maravilhas, quantos testemunhos nós vimos, ouvimos Deus fazer através destes homens. Estes homens cumpriram as suas tarefas. Eles fizeram o que foi determinado por eles, por Deus a eles. Eram homens sinceros, irmãos. Eram homens tementes a Deus. Eram homens fiéis e justos, desprovidos de vaidades. Não se preocupavam consigo mesmo, mas preocupava com o rebanho, com as ovelhas, com a obra do Senhor. Não tinha o conforto e a tecnologia que temos hoje, mas não mediram esforços. Eles pregavam o que o povo precisava ouvir e não o que o povo gostava de ouvir. Muitas vezes hoje nós estamos pregando para que o povo gosta de ouvir, mas quando Deus manda, quando tem compromisso com Deus, a gente prega o que o povo precisa ouvir. Pregar sobre o pecado, pregar sobre os maus testemunhos. Não se vê nesses homens, irmãos, maus testemunhos, homens íntegros. Os escândalos eram menos. Infelizmente hoje, nós podemos ver em muitas partes quanto escândalo de homens que devia estar fazendo a obra de Deus, mas está trazendo escândalo para o reino de Deus. Estes homens morreram. Aleluia. Mas nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aqui. Deus lhe chamou, porque Ele quer manifestar a sua glória através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso trabalho, da nossa responsabilidade diante de Deus. Agora é a nossa vez. E Josué, recebendo aquela palavra, ele se animou. Ele se animou. Reuniu o povo. E deu ordem ao povo. Deu ordem ao povo. Planejou as estratégias para atravessar o Jordão. Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. Prepara isso. Determinou, designou o que cada um devia fazer. Irmãos, isto aqui é forte. Josué 1,16. Depois que Josué determinou, isso é natural que o pastor faça, delega tarefas, determina que alguém faça isso ou faça aquilo. O povo escutou. O povo escutou. Então responderam a Josué. O povo respondeu a Josué diante de tudo o quanto ele já tinha passado para que o fizessem, dizendo: tudo quanto nos ordenastes, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviarmos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Medite nisso aqui. Tão somente que o Senhor, Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Faremos tudo.
Iremos para onde você mandar. Agora a gente precisa ver Deus na tua vida. A gente precisa ver Deus na tua vida. A igreja precisa ver Deus na vida dos pastores. A igreja precisa ver a sinceridade do pastor diante do rebanho. Muitas vezes nós temos dificuldade de liderança, talvez por isso, porque muitos líderes, infelizmente, não dão exemplos. Dão exemplos. E como que o povo vai obedecer? Muitas vezes o líder manda fazer, mas ele não faz. Manda ir, mas ele não vai. Uma coisa comum que só tem na Paraíba, pastor, não tem aqui. Os pastores, nas reuniões de obreiros, meia hora de oração, chega faltando 2 minutos para terminar o horário, para não orar. Se os pastores não oram, como é que a igreja vai orar? Se os pastores não pregam a verdade, como é que a igreja vai crer? Se o pastor ordena, mas não faz, como é que a igreja vai fazer? Eu disse que o que o Senhor me deu, eu entrego. Com muito temor e tremor, mas estou diante do Deus Todo-Poderoso dos Exércitos, que convoca a igreja do século 21 para uma reconstrução. O tema central deste evento é tempo de restauração. Moisés, Josué, se nós vemos Deus na tua vida, se Deus for contigo como foi com Moisés, conte comigo. Conte comigo para te ajudar. Muitas das vezes, irmãos, esta palavra, onde quer que me mandares, irei, está difícil. Onde eu quiser ir, eu vou pedir ao pastor, mas onde ele me mandar, eu vou analisar para ver se dá para ir ou não. O Deus que nós servimos quer disponibilidade nossa, quer disponibilidade dos teus servos. Será que nós não estamos cuidando mais de nós? Disse e repito, os nossos passados honrados, abnegados homens de Deus que nos deixou um legado digno de ser imitado, estes que citamos e outros, não está mais aqui, aleluia, mas estamos aqui para este tempo. Deus nos escolheu. Para este tempo, Deus nos escolheu. Foi a mensagem enviada à rainha: se tu neste tempo te recuares, nós pastores, se nesse tempo nos recuarem, Deus levantará outros, mas a obra do Senhor será reconstruída, será feita, se avançará, mas se eu recuar, Deus levantará outro. Ou eu entro na presença de Deus, ou eu volto ao tempo da graça. Pastor, nós estamos na dispensação da graça, sim, mas falta graça muitas vezes na pregação, e muita coisa, irmão, tem muita pregação sem graça. Tem muito movimento, irmãos. O povo quer Bíblia, o povo quer alimento. Aleluia. Eu conheci um pastor meu lá no Maranhão, pastor Jairo Saldanha de Oliveira. Foi meu pastor.
E um pregador daquele renomado, porque bem famoso, pregou uma palavra, mas pregou. Ultrapassou o horário, porque muitos pregadores hoje é 1h30, 2 horas. E ele pregou, e o pastor levantou, pegou o microfone e disse: irmão, a sua mensagem hoje foi igual uma espada. O pregador ficou todo cheio, igual uma espada. E ele olhou e disse: comprida e chata. Igual uma espada, comprida e chata. Não tem pregação chata, irmão? É porque se inventam muitas coisas, irmão. O evangelho é simples. Se inventa muitas coisas e às vezes ninguém entende nada. Ei, diga que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele tempo que você falava Jesus Cristo está voltando, a igreja incendiava. Crente era batizado com o Espírito Santo. Somente isto. Jesus Cristo ressuscitou, era uma mensagem. E esta é a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Quantas vezes esses saudosos pastores abria a sua boca e Deus enchia. E a gente saía cheio, animado, pronto para seguir, para avançar, e avançávamos mesmos, e por isso estamos aqui. Tudo isso te faremos se nós vermos Deus na sua vida. A igreja precisa ver Deus na nossa vida. E aí, nós vamos ter companheiros, nós vamos ter vidas. E no capítulo 3, do verso 5, aleluia, vem a confirmação. Então a gente precisa fazer. Aí não precisa dizer que faz. A gente conhece pastor que às vezes na pregação ele dá todo o seu currículo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não precisa dizer. Quem testifica de nós é Ele. Ele é que testifica de nós. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Eu preciso de fazer para que as pessoas vejam. E a Bíblia diz isso, para que vejam as vossas boas obras. E através delas o nome do Senhor será glorificado. Mas hoje, irmãos, se não tivermos, não são todos, mas em muitos lugares, por causa dos escândalos, por causa da falta de vigilância, por causa da falta de compromisso, às vezes o evangelho cai num descrédito. O pastor, esse nome, esse título, essa consagração, essa unção que recebemos, muitas vezes cai no descrédito. Pastor é um nome forte, respeitado, glória a Deus, mas infelizmente nas mídias, nas redes sociais, tem muito nome de pastor sendo ridicularizado, irmão. Falta de compromisso com o reino de Deus. No capítulo 3 e 5, Deus Josué disse ao povo: está tudo certo, vamos fazer, vamos ultrapassar, vamos. Agora santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, nós estamos hoje vendo as maravilhas de Deus, porque estes homens eram homens santos,
Era um homem que santificava, era um homem que orava, era um homem que tinha testemunho na igreja e na comunidade. Então, as maravilhas que vemos hoje é resultado da santificação de ontem. As maravilhas que veremos amanhã é resultado da nossa santificação hoje. É o fruto da nossa santificação hoje. Se a igreja se santificar, se a igreja buscar, se a igreja voltar à oração, à prática da pregação da verdade, da palavra de Deus, do jejum, das orações, começando por mim, começando por nós, aleluia, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas, ainda mais no meio do povo de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém. E aqui está uma igreja, aqui está uma liderança, aleluia, que são santos. Você é santo, nós somos santos. Porque a palavra diz ser de santo, porque eu sou santo. Eu tenho compromisso com o santo dos santos. Nós temos compromisso com a santificação. Até porque se nós não santificar, nós não vamos ver a Ele. Como é que eu vou contemplar a meu Deus se eu não ando em santificação? Eu disse, sede santo, aleluia, segue a paz com todo. Esta igreja tem paz, porque é promessa de Deus. Eu prometo, eu promoverei a paz, diz o Senhor. Paz, santificação. Paz e santificação, Deus se manifesta a nós, Deus se manifestará à sua igreja. Aleluia. Resultado das maravilhas, amanhã, santificação hoje. Aleluia. Santificação ontem, hoje estamos desfrutando das maravilhas de Deus. Deus continua fazendo maravilhas no meio do seu povo. Deus continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. Deus continua derramando a sua glória no meio do seu povo. E a glória, aleluia, deste ministério, desta casa, porque dentro de nós tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, tem os dons de língua, tem dons de profecia, tem revelação, tem poder de Deus. Deus lhe usa e a obra é feita para a glória do reino dele. No verso 7, Deus disse, e o Senhor disse a Josué, depois que Josué disse, santifica, busca, porque as maravilhas vão acontecer, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Aleluia! Aleluia! Para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O que é que o povo queria saber? Quero saber se o Senhor vai ser contigo. Deus disse, agora sim, não é você que vai dizer que o Senhor, que eu estou contigo, é eu que vou dizer ao povo que eu estou contigo. Aleluia, é Ele, eu que vou dizer, disse o Senhor, hoje começarei, não é você que vai dizer, Deus é comigo, não, é Ele que vai dizer, eu estou contigo, e o povo vai ver, Deus verdadeiramente está com o meu pastor, com o meu líder, com o meu pregador, com o meu cantor, Deus está com ele. Aleluia, e aí é Ele que vai nos engrandecer, irmãos. Nós não podemos nos apresentar e nem tampouco nos engrandecer. Porque o Senhor é Ele, nós somos servos, Ele manda, Ele determina, nós obedecemos, Ele manda, Ele faz isso, e nós temos que fazer. Aleluia! Por isso nós exaltamos e glorificamos ao Senhor eternamente. Deus confirma, irmãos, ao povo as suas promessas. Glória ao Senhor Jesus. Já estamos concluindo o nosso tempo. Precisamos continuar na presença do Senhor, glorificando a Deus. E aí, irmãos, quando perseverarmos, nós precisamos perseverar nessas coisas, para que haja
contínua restauração, para que haja contínua renovação, para que haja ânimo contínuo, para que nós não desfalecemos, para que nós não desanimamos. Nós precisamos perseverar nessas coisas. Aleluia, que coisas são essas? 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de você, do que faz, do que publica, do que pensa, por onde andas. Tem cuidado de ti, pastor Dari, tem cuidado de ti. Tenha cuidado da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Persevera nestas coisas. Alegrai-vos, diz Paulo, Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Aleluia. Temos que ser perseverante. A igreja perseverava. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Oh, como é maravilhoso, irmãos, nós vemos uma igreja, os obreiros, nós, pregando a genuína palavra de Deus. Porque a palavra, ela fala, pode ser ela simples como for, mas ungida pelo Espírito Santo, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Glória ao Senhor Jesus. Eu estava um dia em uma das congregações que eu dirigia. E Deus me deu uma palavra muito simples naquele dia, uma palavra do Evangelho. E nós falamos, quando terminou o culto, tinha um irmão sentado à porta que não conseguia falar, de tanto chorar. E aquele irmão em lágrimas, chorando, já soluçando. E eu disse: irmão, o que é que está acontecendo? E ele, quase que sem conseguir falar, ele disse: pastor, me leve na casa de fulano. Eu falei: o que foi? Porque eu apanhei, eu estou apanhando, está doendo. A palavra que o senhor falou está doendo muito e eu preciso de fazer uma reconciliação. Aleluia. E aquele moço não aguentou nem dirigir o seu carro. E eu peguei a chave e fui dirigindo o carro daquele moço, daquele irmão. E ele chorando o tempo todo, disse: pastor, está doendo, eu estou apanhando, mas o que foi? Na palavra, a palavra. Aleluia. E já quase 11 horas da noite, chegamos na casa da pessoa, era uma concunhada dele. Chegamos lá, chamamos, e ele disse: olha, eu fiz isso, e eu estou apanhando por causa disso, a palavra bateu em mim, eu quero te pedir perdão, eu quero reconciliar contigo. E houve uma reconciliação, abraço e choro, e a glória de Deus se manifestou. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Nós vemos isto no Velho Testamento, quando Esdras determinou que fosse lida a palavra. Aleluia, o povo ouvia a palavra, o povo chorava, o povo se lançava na presença do Senhor, porque a palavra é vida, a palavra é vida, a palavra bate, mas ela é óleo. Ela penetra. Aleluia. Nós precisamos sentir esta palavra penetrando nos nossos corações.
Nós precisamos sim levantar as mãos, mas quando as mãos santas, quando o Senhor, aleluia, está nos impulsionando, nós precisamos abrir a boca e dizer glória a Deus, aleluia, aleluia, porque esta é a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, cheia do Espírito Santo e de fogo, que o Espírito Santo continua agindo no nosso meio. Mas o povo perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Palavra show, perseveravam, aleluia. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quem é? Os sinais apareciam de onde, irmão? Eram os apóstolos. Quando persevera, quando tem comunhão, quando tem união, quando tem oração, quando tem comunhão no partir do pão, tudo isso, quando tem temor de Deus, os sinais são feitos através dos homens de Deus. Deus se manifesta através da tua vida e as coisas acontecem. Amém. Deus faz e Ele continua fazendo. E aí eu concluo. Lamentações de Jeremias, uma versão que diz 5:21. Restaure-nos, ó Senhor. Faça-nos voltar para o Senhor. Aleluia. Renova os nossos dias. Alabaxure como os dias antes. Que pastores, que obreiros, que nós possamos ser usados pelo Teu Espírito Santo, que possamos falar em outras línguas, exercer os dons, renova, restaura-nos, que possamos voltar para a Sua presença, voltar para o altar. Deus continuará fazendo coisas grandes e poderosas. Deus se manifestará, sinais e prodígio, e a glória dele será maior, porque Deus tem pressa, porque os dias da igreja na terra está terminando, mas hoje eu e você podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua presença, porque sou teu servo. Deus abençoe continuamente toda a sua igreja, corpo de obreiro, todos nós, que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de ânimo, cheios de graça, cheios de coragem, cheios da força que vem de cima, e a obra do Senhor vai avançar. Ninguém vai deter, ninguém te susterá todos os dias da tua vida, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te fazer descansar. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Amém.